Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Ensino, professor Fernando mais uma vez com você, professor de matemática da nossa oitava CRE, da Escola Municipal Rafael Almeida Magalhães. Aqui eu deixo aqui um grande abraço aos colegas de trabalho. Vamos mais uma vez tratar do assunto matemática oitavo ano, referente à semana de 28 de setembro a 2 de outubro. Beleza, meus queridos? Vamos nessa então? Meus queridos, estamos aqui na página de número 14, onde o assunto da semana é razão e proporção, ok? Razão entre dois números é simplesmente o resultado de uma divisão ou uma fração, ok? Então aqui, ó, a divisão, a razão significa divisão, beleza? Então, conforme ele está falando aqui, se eu quero a razão entre duas grandezas A e B, dois elementos A e B, que numericamente falando vão representar alguma grandeza, alguma situação, eu escrevo A sobre B ou A dividido por B, que significa a mesma coisa, ok? Então, aqui só a título de exemplo, ele coloca aqui: uma escola técnica possui 200 vagas de acesso para o primeiro ano do ensino médio. Inscreveram-se para o concurso 3.000 candidatos, sendo 2.400 vindos de escolas públicas e 600 das escolas particulares. A razão entre o número total de candidatos e o número de vagas, beleza? Qual é o número total? 200. Número de vagas? Cadê aqui? Total de candidatos, perdão. Total de candidatos é 3.000, tá? Número de vagas é 200. Então, o que ele quer saber? A razão entre o total de candidatos, que é 3.000, e o número de vagas, que é 200. O que você vai escrever, meus queridos? 3.000 sobre 200. Está aqui, ó. Ele já coloca aqui para você completar a razão, ok? 3.000 sobre 200. Como a razão é uma fração também, você pode simplificar a fração. Ou melhor dizendo, devemos simplificar, tá bom? Olha a letra B. A razão entre o número de candidatos oriundos das escolas públicas e o número de vagas. Candidatos oriundos de escolas públicas. Nós temos aqui 2.400. E das escolas particulares. E o número de vagas, perdão. O número de vagas é 3.000. Então vai ficar 2.400 para 3.000. Lembrando que é uma fração que você tem que simplificar. Tá ok? Proporção. Proporção, meus amigos, é simplesmente uma igualdade entre duas razões. Então, a razão A para B, A sobre B, e a razão C para D, C sobre D. Então, se A sobre B é igual a C sobre D, nós temos uma proporção. Como identificar se essa proporção de fato procede, ou seja, se a igualdade é verdadeira? Você vai multiplicar cruzado aqui, ó. A frase correta é: produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu digo B e C, produto dos meios, tá? E A e D, produto dos extremos, ok? Então, A vezes D tem que ser igual a B vezes C, tá bom? Só a título de exemplo, ele coloca aqui, por exemplo, 4 terços igual a 8 sextos. Será que de fato é uma proporção? Será que procede? Como é que você vai verificar? 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. E depois você vai fazer 3 vezes 8. Multiplicar cruzado, ok? 3 vezes 8 também é 24. Então, é proporção. Se essa multiplicação cruzada fosse resultados diferentes, não seria proporção, ok? Na sequência, nós temos aqui uma situação que você vai precisar ler, tá? E completar os dados da tabela observando a proporção. Só a título de exemplo que eu vou ler com você. Um técnico tinha de fazer um relatório sobre como estaria o andamento do serviço de sua empresa de asfalto. E nesse relatório havia tabelas, e uma delas era a de como o trabalho dessa empresa evoluía em uma cidade que estavam asfaltando. Segundo a tabela abaixo, a cada dia de serviço, a empresa fazia 3 quilômetros de asfalto. Então, supondo que eles mantêm essa proporção, construímos a tabela. Primeiro dia, 3 quilômetros. Com 2 dias de trabalho, 6 quilômetros ao total. 3 dias de trabalho, meus queridos, vai dar quanto aqui? Para você produzir 12 quilômetros, serão quantos dias de trabalho? 15 quilômetros produzidos implica em 5 dias de trabalho, porque 5 vezes 3 é 15, ok? Complete a tabela e responda as questões. Nesse mesmo perfil, nós temos aqui uma outra situação que você vai ter que pensar um pouquinho mais para ter mais cautela ao responder isso daqui, tá?
E ele começa a tratar sobre o que nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais. O que vem a ser isso? Grandezas diretamente proporcionais quando variam em o mesmo sentido. Ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Ou seja, a mesma constante de proporcionalidade. Tá bom? Tá ok? Então aqui, ó, nessa questão de número 5, ele coloca: a bula de um determinado remédio pediátrico recomenda-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilos do peso da criança. Se uma criança tem 12 quilos, qual será a dosagem correta? Ou seja, quanto maior o peso da criança, maior é a dosagem. Ou seja, as grandezas, se uma aumenta, a outra também aumenta. Grandezas diretamente proporcionais. Ele coloca aqui a tabela para a gente, tá? E como resolver isso? Usando proporção. 5 sobre x igual a 2 sobre 12, certo? 5 sobre x igual a 2 sobre 12. Como é uma proporção, você pode multiplicar cruzado, ok? Você vai fazer 5 vezes 12 igual a 2 vezes x. E aí você vai calcular o valor de x, tá bom? Na sequência aqui ele coloca uma outra situação, um problema também, com grandezas diretamente proporcionais, tá? E na página seguinte ele já fala em grandezas inversamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais? É simples. Se na diretamente proporcional as duas aumentam no mesmo sentido, ou diminuem no mesmo sentido, inversamente proporcional vai acontecer o quê? Uma vai crescer, a outra vai diminuir, necessariamente. Então, por exemplo, nessa situação aqui que ele já montou para a gente, quanto maior o número de dias para uma determinada obra, você vai precisar de mais pedreiros trabalhando ou menos pedreiro? Obviamente, menos pedreiro. Se você quer acabar essa obra em menos dias, você tem que colocar mais gente para trabalhar, certo? Então aqui, ó, a dica de resolução é: escreva a tabela de acordo com os dados da questão. Um dia, 15 pedreiros. 3 pedreiros, quantos dias? Grandezas inversamente proporcionais. Aí, para você poder aplicar a proporção, nós vamos inverter uma das grandezas. O que ele fez aqui? Na primeira, que é o número de pedreiros, estava 1 sobre 3. Invertendo, fica 3 sobre 1. Aí você pode aplicar a proporção. 3 sobre 1 igual a 15 sobre x. Vai multiplicar cruzado, vai identificar uma equação, vai obter o valor de x, que é a quantidade de dias que ele pede aí. Ok, meus queridos? Veja, reveja o vídeo quantas vezes forem necessários. Fiquem em casa, se cuidem. E se tiverem que sair por necessidade, saia com máscara. Grande abraço e bons estudos!